O meu diagnóstico foi em 2022, tinha 17 anos. Precisei ficar internada para fazer uma cirurgia e eles iam verificando minha glicose todo dia no hospital. Eu comecei a me sentir muito cansada, me sentir muito exausta, alguns apagões na visão. E um dia eles perceberam pela recorrência da minha glicose estar muito alta, chegava a 400, geralmente o normal é entre 90 e 100. Eles perceberam que eu estava começando a entrar num caso de diabetes. E aí começou toda uma missão para descobrir qual era o tipo. E aí depois de muitos erros, porque, enfim, muita falta de informação, eu comecei a tomar remédio errado. E aí quando a gente finalmente descobriu que eu era diabética tipo 1, foi que eu consegui iniciar meu tratamento da maneira adequada. Mudou muita coisa porque eu não conhecia. Ninguém da minha família sabia direito como tratar diabetes. A gente tinha um ideário muito de que só pessoas mais velhas tinham diabetes, só pessoas obesas teriam diabetes. E eu, com 17 anos, com caso de diabetes, o primeiro caso na família, foi uma coisa assim diferente. Então eu tive que mudar a alimentação, tive que começar a entender melhor o meu corpo, pensar mais em atividade física, pensar que eu tinha que me movimentar. Comecei a entender, por exemplo, que a diabetes também não era só ter glicose alta, eu ia ter glicose baixa também. Então eu comecei a mudar toda a minha rotina, a falar para as pessoas ao meu redor que eu tinha diabetes, para que meus amigos me ajudassem também, caso eu passasse mal, alguma coisa acontecesse. Então foi uma mudança de hábito completamente, ter disciplina para tomar insulina direito, ter disciplina para me privar de comer algumas coisas. Então eu precisei me reorganizar, me reeducar para saber que a partir de então minha vida seria assim. Atualmente eu tomo 2 tipos de insulina. Porque por ser diabética tipo 1, eu preciso tomar uma insulina lenta e uma insulina rápida. Então, a lenta eu tomo uma vez ao dia e ela vai sendo disparada no meu corpo durante o dia, enquanto a rápida é antes de cada refeição. Então, 15 minutos antes de cada refeição, tenho que parar, aplico a insulina, espero ela fazer efeito e aí eu como. Então, meus cuidados, o basilar mesmo, são a insulina. Inclusive, eu pego elas pelo SUS, eu tenho esse acesso no SUS. E é o que me salva, porque não é um medicamento barato. Então, e sempre verificar a glicose também. Preferencialmente em jejum, uma vez ao dia, é o mínimo que precisa. E aí, durante o dia, caso eu sinta alguma coisa, ou a pós-pandrial, que a gente fala, que ela é 2 horas depois de se alimentar, pra eu sempre estar sabendo, porque quando você descobre a diabetes, você ainda passa uma fase de lua de mel, o seu corpo tá começando, o seu pâncreas tá começando a parar, então você ainda vive, você ainda tem produção de insulina, e aí quando de fato para, enfim, que começa parece que é uma segunda descoberta da diabetes. Então tem que estar sempre monitorando para você mudar e sempre indo no médico, procurando ter atendimento pelo SUS, para eu conseguir pelo menos uma vez ao ano, que é o mínimo mesmo, para caso precise mudar, ajustar a quantidade de insulina. Então tem sempre estar monitorando. Bom, o glicosímetro, ele é o medidor de glicose. Então, quando eu descobri a diabetes, foi uma das primeiras coisas que me orientaram, que eu precisava ter ele comigo, tanto para em caso de emergência, por mais que eu conheça muito bem meu corpo, é uma coisa que acho que todo diabético acaba tendo, a gente conhece mesmo o nosso corpo muito bem, então eu já sei mais ou menos o que tô sentindo, até o número mesmo que vai dar na glicose. Em caso de emergência é importante a gente ter com a gente, então foi a primeira coisa que eu precisei adquirir. Inclusive também é algo que é doado pelo governo, eu retiro as fitas todos os meses para conseguir medir com essa recorrência. Então eu sempre verifico ela em jejum para conseguir verificar a minha glicose e saber como vai estar o meu dia. Então, às vezes que eu tenho uma noite ruim, eu já sei se a minha glicose está mais alta. É uma coisa que é da rotina, é necessário. Às vezes, no máximo, eu me perco um pouco de tentar economizar fita. E a gente sempre dá um jeitinho, acaba passando um pouco do limite de não fazer isso todos os dias, não fazer toda hora. Alguns diabéticos têm um sensor que substitui, mas como é algo um pouco mais fora do alcance, ele é menos democrático, o glicosímetro ele é o ideal. Então, tem na fita, tem as lancetas, uma caneta lancetadora, a gente fura o dedo, coisa muito rápida. Geralmente as pessoas dizem que não aguentariam fazer isso, mas enfim, quem é diabético não tem muita essa opção. E a gente verifica a glicose, ali a gente já tem a estimativa de se tá alta, se tá muito baixo, precisa de uma correção com açúcar. Então, enfim, essa é a recorrência.